Oi meninos, tudo bem? Você já me conhece, né? Eu sou o professor Tainan de História. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de Grécia Antiga que nós falamos na última aula, né? E eu falei para vocês um pouquinho sobre como se organizavam as polis, mas falei bem por cima. Hoje a gente vai falar como se organizaram as polis de Atenas e de Esparta e como elas eram tão parecidas e tão diferentes ao mesmo tempo. Vamos lá. Primeiro, para a gente começar a entender, as polis elas eram organizadas, né? Possuíam governos autônomos. O que seriam governos autônomos? Eu falei na última aula que esses governos autônomos significa que cada uma das polis tinha uma forma de governo diferente das outras, mas todos eles se entendiam como gregos. Digamos que Barreiras, por exemplo, tivesse um governo totalmente diferente do de Luiz Eduardo. Mas todos pertenciam ao mesmo lugar, no caso todos pertencem à Bahia. Era mais ou menos desse jeito que funcionava na Grécia Antiga, né? As polis ela tinham uma autonomia para escolher a forma de governo que iria gerir aquela cidade. Bem, dando continuidade aí, a gente tem duas polis principais, a polis de Atenas e a polis de Esparta. Vamos entender hoje mais ou menos como cada uma se diferenciava uma das outras. Atenas era um centro voltado ao comércio marítimo. Além disso, coisas importantes como as bases políticas que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a democracia e a organização da própria política mesmo, são coisas criadas lá em Atenas, né? Então, foram criadas lá em Atenas. Além do mais, Atenas era considerado o lugar onde você quisesse saber, o lugar mais famoso, digamos assim, da Grécia Antiga, você precisava ir para Atenas. Então, era o lugar onde que todas as coisas aconteciam, certo? Então, é importante a gente lembrar isso e ter isso em mente. Uma outra coisa que é importante dizer é que foram os atenienses que organizaram um sistema que a gente conhece até hoje, que é a filosofia, um sistema de pensamento que leva ali ao ser humano questionar a sua vida e questionar todas as coisas que existem ao seu redor, certo? Então esse período clássico ele vai ser o período de grande desenvolvimento da cultura grega, não só em Atenas, mas em todas as outras cidades, né? Vai ser o auge da filosofia e começa também a existir uma rivalidade muito importante entre as principais cidades, porque uma queria se destacar mais que a outra. Eu já falei muito de Atenas, mas a gente vai falar de Esparta. Esparta já era um pouco diferente de Atenas em relação à forma de organização política. Primeiro porque os atenienses eles tiveram diversas formas de governo até se chegar à democracia, que como o próprio nome grego diz, significa coisa do povo. Então as pessoas elas se reuniam nas ágoras, nas praças públicas e elas que decidiam ali depois de muito debater quais seriam os melhores caminhos para a cidade. Tem uma coisa aí, tem um porém nessa situação. Não era todo mundo que podia participar dessas decisões, não era todo mundo que podia participar dessas reuniões. Somente poderiam participar homens, nascido rico e que tinham completado seu serviço militar. Mulheres não podiam participar, estrangeiros muito menos, escravos nem conta, né? Então, toda essa galera era excluída dessas decisões das cidades. O que fazia essa democracia ateniense não tão democrática assim. Mas Esparta tinha uma forma de governo muito diferente. Lá eles tinham dois reis, num sistema que a gente chama de diarquia. E os dois, eles tomavam as decisões juntos. Então, além de ter essas assembleias que eles discutiam muitas coisas, em Esparta, eles tinham dois reis, um militar e um religioso, que se revezavam ali nas decisões mais importantes. Mas a característica mais importante de Esparta não era nem essa forma de governo em dois reis. Era porque desde muito cedo os jovens se dedicavam às atividades militares. Se hoje a gente tem que completar aqui, fazer o serviço militar e se alistar aqui no exército aos 18 anos, os homens precisam se alistar aos 18 anos, lá em Esparta eles começavam esse serviço militar aos 7 anos de idade. As mães entregavam seus filhos, para serem de responsabilidade do Estado. E eles passavam longos anos estudando para formarem ali grandes guerreiros espartanos. Então, esse serviço militar que começava aos 7, ele se completava aos 30 e só finalizava aos 60 anos. Lembrando que não era todo mundo que participava desse serviço militar. Somente os ricos participavam desse serviço militar.
Mas, em caso de uma grande guerra, claro que todo mundo teria que participar, né, com bucha de canhão, digamos assim. Embora esses gregos eles fossem majoritariamente conhecidos pela sua pacificidade, durante alguns momentos eles entraram em grandes conflitos. O primeiro grande conflito ocorreu por volta do século V a.C., quando os gregos entraram numa guerra contra os persas. Para quem não sabe, os persas eram um povo que viviam ali no planalto do Irã. E durante muito tempo, né, durante várias sucessões de reis, eles começaram a crescer ali o seu território até formar um grande império. Só que eles tinham um olhar ali especial para a Grécia. E até que então, o rei Dario I decide invadir as cidades gregas. Isso vai causar uma confusão generalizada e aí a gente tem as primeiras guerras chamadas de guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas também de medos, por isso médico, não eram os médicos brigando não, viu gente, pelo amor de Deus. Durante essas guerras, e aí depois eu explico porque elas são chamadas de guerras e não guerra, durante essas guerras, os gregos conseguiram conter o avanço do grande império persa e conseguiram vencer nas duas tentativas dos persas de tomar o seu território. Então, são chamadas de guerras porque foram mais de uma tentativa. A segunda tentativa foi por conta do filho do rei Dario I, o Xerxes, que lá no cinema é interpretado lá pelo Rodrigo Santoro, naquele filme chamado 300, que eu acredito que vocês já devem ter assistido. Nesse filme, é claro que as coisas são um pouco diferentes do que aconteceu na realidade, mas mostram ali dois momentos dessa guerra, né, dessas grandes guerras. No segundo grande momento das guerras médicas, das guerras greco-pérsicas, a gente tem uma segunda invasão, uma segunda tentativa de invasão. E os gregos, já muito espertos em relação a conflitos armados, conseguem vencer novamente os persas, que voltam para a sua cidade, sabendo que, né, os gregos não eram tão pacíficos assim. Depois disso, eles precisavam se organizar de uma forma melhor. Então, eles decidiram formar ligas de cidades. Eram como se fossem confederações em que essas cidades se agrupavam em torno de uma cidade líder. Formaram-se duas ligas, a Liga de Delos, que tinha por cidade líder Atenas, e a Liga do Peloponeso, que tinha por cidade líder Esparta. Isso deu uma confusão muito grande, porque todas as cidades pagavam tributos a Atenas e Atenas começou a prosperar de uma forma muito grande. E os espartanos decidiram fazer a mesma coisa com a Liga do Peloponeso. Com o tempo, eles entraram num conflito de gregos contra gregos, que ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, porque todo o conflito ficou situado na região do Peloponeso, uma região muito importante para os gregos naquela época. Enfraquecidos, os gregos, né, depois de sucessivas batalhas, inclusive essa guerra durou 27 anos, muito enfraquecidos, depois do conflito, eles foram dominados por uma outra cidade-estado, que não tinha nada a ver com essas ligas aí, que era a cidade de Tebas. Tebas conseguiu tomar o domínio dos espartanos, que tinham vencido a Guerra do Peloponeso, e passam a impor, né, a sua forma de vida para todos os habitantes da Grécia. Mas isso não durou muito tempo, mas isso aí a gente vai falar numa outra aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o período helenístico, o período posterior ao apogeu da Grécia Antiga. Então a gente vai falar um pouco sobre Alexandre o Grande, a figura dele, como foi que ele conseguiu formar um dos maiores impérios da humanidade, certo? Não esqueçam de fazer a tarefa, não esqueçam de fazer todas as atividades que os professores passaram para vocês e na próxima semana a gente volta. Até mais!